Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade. O que eu quero compartilhar com vocês hoje está no Salmo 43. E eu quero ler para vocês. Salmo de número 43. O versículo 1 do Salmo 43 diz assim: Faze-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra a gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso. Esse salmo é um salmo curtinho. Ele tem 5 versículos. E nesse salmo, o salmista repete algumas coisas que ele já tinha dito no salmo anterior. Mas eu quero pensar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Esses dias eu recebi no WhatsApp a notícia de que na Bolívia as coisas estão ficando diferentes. E eu estou lendo um livro que fala sobre a versão da história que ninguém contou na América Latina. Um livro muito interessante. E nesse livro a gente lê quem foi realmente Che Guevara, Bolívar, Fidel Castro, essas personalidades. E todas as atrocidades que eles fizeram, toda a tortura, tudo que aconteceu realmente, né? E aí eu ouvi essa notícia, aí eu vi a reação de muitas pessoas. E num dos grupos de WhatsApp, dos pastores da Associação Batista do Litoral Norte, postaram o seguinte: olha, meus irmãos, muita calma, não é exatamente isso que está acontecendo. Eu sou um pastor, estou aqui na Bolívia, tenho várias pregações agendadas, nada mudou na minha rotina e tal. A única coisa que mudou é que com a notícia muitos evangélicos se manifestaram dizendo que vão orar para que Deus pese a mão sobre o presidente, para que o presidente morra, para que Deus prevaleça na Bolívia. E eu fiquei pensando, nessa nossa reação evangélica. Anos atrás, eu também fiz um curso muito bom lá no centrão de São Paulo, Conde de Sarzedas. E é com Jonas Madureira, e o curso era sobre o ministério pastoral na literatura. E eu sou formado em letras, então assim, nossa, era a minha cara, eu fui fazer. E aí, lá no curso, assim, ele falando, de repente a gente começa a ouvir umas músicas de lojas evangélicas que ficam ao redor do lugar onde foi a palestra. De uma livraria chamada Genebra, porque eles são presbiterianos, E aí músicas que diziam isso mesmo, que quem mexe com o Filho de Deus vai ter que se ver com o próprio Deus, porque Deus vai fazer, Deus vai matar, Deus vai acontecer e tal. E enquanto eu ouvia aquele homem falando sobre a figura pastoral na literatura inglesa, na literatura norte-americana, na literatura brasileira, e aí do outro lado a gente ouvindo um monte de baboseira e aquelas músicas horrorosas, com um ritmo horroroso no meu gosto, E a letra com certeza horrorosa para qualquer gosto. E aí pensei de novo nisso, E o que exatamente eu tenho pensado sobre essas coisas? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem uma visão que pode ser meio distorcida sobre a ação de Deus com o povo dele. E às vezes a gente importa uma visão lá do Antigo Testamento sem fazê-la passar por Cristo ou pela graça. E aí a gente transporta o Deus que estava nas batalhas com Josué para as nossas ruas e para dentro do nosso emprego. E ele vai ser um Deus que vai lutar contra as pessoas que me incomodam e vai destruir essas pessoas. E aí de repente ele é um Deus que vai matar o presidente da Bolívia porque ele não é muito legal com os cristãos. Só que não é isso que eu vejo em toda a história da igreja e nem na vida do próprio Cristo e dos discípulos, do começo da igreja. Eu devo clamar ao Senhor quando os problemas surgem na minha vida. O salmista fez isso. Ele disse para Deus defendê-lo na causa.
ele se sentia injustiçado, como muitas vezes nos sentimos. E às vezes não só nos sentimos, estamos sendo mesmo injustiçados. Algumas coisas estão acontecendo e parece que Deus não está vendo, a gente fica meio assim, nossa, e aí, né? Como Deus permite a ação dos ímpios assim? A gente fica nessas crises às vezes. E eu posso rogar a Deus, Deus, está acontecendo o seguinte, corrupção. Está acontecendo corrupção. Eu tenho que pagar R$ 4,29 pela gasolina. Isso não é justo. Eu posso clamar a Deus por isso, sabia? Eu posso clamar a Deus por me sentir prejudicado por indicações. Na prefeitura onde eu trabalho, a prefeitura de São Sebastião, isso é muito comum. E aí, às vezes, as pessoas são indicadas para certas coisas porque têm amigos. As coisas têm mudado, graças a Deus, mas era assim há um tempo atrás. E eu posso me sentir assim, prejudicado. Poxa, eu fui mandado lá não sei para onde, e a pessoa, porque tem um amigo, está em tal lugar. Eu posso falar com Deus sobre isso. Eu devo falar com Deus sobre isso. Eu posso clamar a Deus quando eu sinto que eu estou sendo prejudicado em várias situações. A primeira pessoa com quem eu tenho que falar quando eu estou passando por dificuldades é Deus. Eu devo orar. Eu devo clamar a Deus. Mas eu devo fazer isso consciente de que Ele não vai fazer a minha vontade. De que Ele não me serve. E de que eu não sou Deus. E isso precisa ficar claro para nós. Ele vai me fazer justiça, Ele vai agir, só que a minha forma de ver as coisas não é completa. E a misericórdia de Deus é muito maior do que a minha forma de ver e de entender as coisas. E Deus pode querer, Ele quer, salvar o ímpio. Deus pode querer usar uma situação onde eu sou prejudicado para que o nome dele seja glorificado justamente através do meu testemunho humilde de dependência nele. Tudo isso pode acontecer. Por isso que eu acho que a atitude de Jó nesses casos é muito boa para nos ensinar. Jó não sabia da conversa que Deus estava tendo com o diabo, ele não sabia mesmo. E num dia ele perde tudo que ele tinha, tudo, né? A gente conhece a história de Jó bastante. É uma das histórias mais pregadas, eu acho. E a fala dele naquele dia é: eu vim sem nada. E vou voltar para o túmulo sem nada. Era dele, era de Deus. Ele tomou, ele faz o que ele quiser. É uma consciência da autoridade e da soberania de Deus que nós perdemos muitas vezes. Nós olhamos para o que somos e o que temos e achamos que Deus talvez tenha nos dado uma forcinha no máximo. Mas eu fiz e eu sou o que eu fiz e o que eu penso porque eu sou bom, porque eu corri atrás, porque sei lá. E não é assim, não é real isso. Existe uma participação sua em quem você é e no que você faz, mas existe uma participação enorme de Deus no que você é e no que você faz que você nem tem ideia e que você nem percebe. Principalmente se você entregou sua vida para Ele de verdade. Humildade é muito importante para começarmos uma conversa com Deus. E aí eu quero que você entenda que o salmista não está sendo arrogante quando ele pede que Deus faça justiça. Ou quando ele pede que Deus julgue uma causa dele. Ele está se posicionando perante Deus como alguém que depende da ação misericordiosa de Deus. Como alguém que se sente impotente e incapaz frente aos homens. Porque isso é real. Ainda mais se você é cristão de verdade. Você não usa as armas que os homens usam. Eu sou concursado na prefeitura, né? E quando eu estava ainda para ser chamado, uma pessoa chegou em mim e falou: traz seus documentos aí, o que você está esperando para trazer seus documentos? A gente dá um jeito aí de você entrar. E a pessoa era da igreja, pior ainda, né? Eu sempre penso nisso, gente. Ou ela me achava uma pessoa... Ou eu dei um péssimo testemunho e a pessoa não entendeu nada, ou ele realmente era muito cego, né? Queria falar isso para o pastor, é bem complicado mesmo na minha cabeça isso.
Mas eu falei para ele, não é assim, né? Tem uma fila, né? Eu não sou melhor que ninguém. E aí desconversamos, né? Você, somos pessoas de Deus de verdade. Se somos pessoas de Deus de verdade, nós não usamos desses meios para resolver problemas. Nós não usamos as artimanhas da política, da indicação, da amizade, da facilidade, da família. Não, nós não fazemos isso. Nós respeitamos as leis, nós trilhamos o caminho correto, o caminho certo, humildemente, dependendo de Deus, ainda que prejudicados. O apóstolo Pedro fala isso, ele fala assim, que vocês sofram por estarem fazendo o que é certo. Porque aquele que sofre em função do pecado, não tem do que se vangloriar, não tem do que falar. Agora, sofram por fazer o que é certo. Nós, quando encaramos esse mundão, quando encaramos essas pessoas que têm os seus jeitos, as suas maneiras de fazer as coisas, nós não fazemos como elas. E por isso, muitas vezes, você vai se sentir impotente, sim, incapaz. Não posso fazer do jeito que eles fazem. E aí, quando você estiver se sentindo assim, é a hora de clamar como salmista. Deus, eu não vou agir desse jeito, julga a minha causa. O Senhor que me conhece e que sabe o que está acontecendo, age em meu favor. Vocês conseguem entender? O salmista não está pedindo algo a Deus numa situação privilegiada. Afinal de contas, Deus não colabora com a corrupção, certo? Deus, eu preciso sair na vantagem, então me ajuda. Não existe isso. Ninguém pode pedir isso a Deus crendo que Ele é justo, pelo menos. Se você crê que Ele é justo, você não vai fazer isso. Por isso que a gente não ora para Deus pedindo que o nosso time ganhe no jogo de futebol, né? Deus não tem partido, Deus não tem lado. Deus não é injusto. Deus não age assim. E nem se submete a essas coisas humanas, pequenas, que não glorificam o reino dele para nada. Deus nos ouve, Ele atende ao nosso clamor, quando em humildade, reconhecendo a nossa impotência diante das causas humanas, nós nos colocamos de joelhos na presença dele. E é assim que começa esse salmo. Não é um pedido para que os inimigos sejam derrotados por meu capricho, porque eu não estou achando legal a situação, mas porque eu reconheço a minha impotência, a minha incapacidade, a minha limitação perante os homens e perante Deus. Ok, entendendo isso, a gente pode continuar agora. Versículo 2 diz assim: Pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Quem é Deus nas horas difíceis? Ou quem é Deus para você, de fato? Todas as músicas cantadas aqui declararam uma fé total em Deus. Você cantou assim? Você cantou entendendo isso de verdade? Todas as músicas cantadas aqui hoje falavam de uma fé absoluta, uma confiança irrestrita em Deus. De que Ele podia fazer o que Ele quisesse, porque Ele era a minha única esperança. Nós cantamos isso hoje. De que pode acontecer o problema que for, se Ele estiver perto, tudo muda. Nós cantamos isso. O salmista declara: Deus, tu és minha fortaleza. O que é uma fortaleza? A palavra fortaleza não faz tanto sentido para nós. Nós não temos fortalezas. As que sobraram são sítios históricos, né? Eu visitei alguns fortes quando eu fui em Recife. Eu visitei uns 3 fortes. Quando eu fui na Bahia, eu visitei alguns também. Eu gosto desses prédios antigos, assim. E nos fortes que eu fui, você tem paredões.
altos e largos. Pessoas andam pelas paredes do forte. E de dentro do forte você tem janelas que são feitas em triângulo. Elas são bem abertas para dentro e um filetinho do lado de fora, porque não entra a flecha do inimigo, mas sai a sua na direção dele. É uma fortaleza, é um lugar bem protegido, bem resistente, bem forte. Isso é uma fortaleza. É um lugar de onde você pode visualizar e atacar o inimigo, mas onde ele não te alcança. Isso é uma fortaleza. O salmista fala, sabendo, Davi sabe o que é uma fortaleza, ele está dentro de uma provavelmente, escrevendo isso. Deus é minha fortaleza. O que significa afirmar isso? Significa dizer que com Deus eu me sinto completamente seguro, totalmente. Ter Deus, estar num relacionamento com Deus, me dá segurança total. Não importa o que acontece, não importam as circunstâncias, como diz um hino muito antigo, né? Não me guio por vista, né? É isso. Essa imagem da fortaleza significa que Deus me cerca de tal forma que nada pode me atingir. Deus é minha fortaleza. Significa que eu até observo o inimigo e os obstáculos, mas eles não têm poder de me atingir. Deus é minha fortaleza. É verdade isso? Eu me sinto assim? Eu acho importante falar de sentimentos, não como um norte, né? Porque eles não são o norte da nossa vida. Mas a gente declara algumas coisas da boca para fora e não vive. Isso não faz parte do meu sentimento. Eu não me sinto assim. Eu falo, Deus é minha fortaleza, mas quando eu penso no meu problema, já era a ideia de Deus uma fortaleza. E se você não sente isso, você nem internalizou de verdade isso. Isso não é real mesmo para você. É um conceito talvez, mas distante, frio. Deus é de fato sua fortaleza quando você está entre os inimigos e percebe a sua segurança, a sua paz. Ele faz uma pergunta: se Deus é minha fortaleza, por que eu me sinto rejeitado, vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Eu devo me fazer essa pergunta. Se Deus é minha fortaleza, então por que eu fico reclamando mesmo? Se Deus é de verdade minha fortaleza, por que eu fico desesperado com um boliviano governando um país vizinho? Se Deus é mesmo minha fortaleza, por que eu acho que as coisas têm que funcionar de determinada forma e não confio em Deus? Se Deus é mesmo minha fortaleza, por que eu ando de cabeça baixa resmungando? Na prática, Ele não é minha fortaleza. Eu não deixo Ele ser minha fortaleza. O povo de Israel saiu do Egito com a promessa da presença de Deus entre eles. Uma coluna de fogo durante a noite, certo? E uma nuvem, uma coluna também, ou uma nuvem protetora. Algumas pessoas veem de várias formas isso. Durante o dia. Deus estava entre eles visivelmente. Mas o que acontece quando o exército de Faraó aparece? Todo mundo entra em pânico, todo mundo fica apavorado. E o que acontece? A coluna de fogo que estava à frente vai. Deus vai lutar pessoalmente contra os egípcios. E o povo estava com medo. Depois de todas as provas, depois de tudo que Deus faz, a gente não confia que Ele é a nossa fortaleza. Quantas vezes você percebeu a ação de Deus na sua vida? Eu tenho várias histórias para contar. Existem várias situações na minha vida onde Deus foi a minha fortaleza. Na pior das vezes, eu estava pensando em me jogar da janela do meu quarto. E meu filho chorou na hora. E eu tive que pegar ele no colo, eu fui limpar ele no banheiro, e quando eu olhei para o espelho, estava eu e meu filho no espelho. E Deus foi muito claro para mim assim: eu cuido de você assim mesmo.
né? Só chora, né? Pede socorro, né? Deus é a fortaleza. Ele me livrou da morte nos tempos difíceis. Há muitas histórias. Se é isso, se ele já provou isso, por que quando acontece qualquer coisinha eu me desespero? Desde contas a pagar até empregos a perder, nós nos desesperamos com as coisas que acontecem. Pessoas que dão trabalho para a gente no nosso emprego, né? Dão trabalho no trabalho. Pessoas que dão trabalho na igreja. Nós nos desesperamos. Deus é a nossa fortaleza. Então por que você não muda? Nós falamos aqui na música que quando Deus entra as coisas mudam. Nós falamos isso aqui. Nós cantamos, declaramos isso. Que quando você entra, quando você está perto, tudo muda. Eu mudei de comportamento? Quando Deus entrou na minha vida, as coisas começaram a ser diferentes? Ele se tornou minha fortaleza, de verdade? É bom você pensar nisso e olhar para trás. Pensa lá no como foi. Se ainda não foi, existe uma solução para isso. Envia a tua luz e a tua verdade. Deus pode, Ele deseja iluminar você. Fazer você enxergar a verdade, de verdade. Você pode viver numa ilusão mesmo dentro da igreja. Isso é uma coisa muito estranha, mas muito real. Você pode frequentar a igreja e ainda não entender de verdade quem é Deus e o que Ele quer com você aqui dentro. E lá fora também. Você pode achar que você está com Deus e de repente você não está entendendo na verdade o que significa isso. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tem a ver com conhecer verdades bíblicas apenas. Tem a ver com isso, mas não apenas isso. Eu fui criado na igreja. Então, quando eu era junior lá, embaixador do rei, como o pessoal fazia antigamente, né? Eu não gosto dessas coisas. Eu acho bom que tenha acabado esses nomes, mas teve alguma função para mim. Eu decorava versículos bíblicos para ganhar a competição. Eu decorei o capítulo 1 de João inteiro, o livro de Colossenses e algumas outras coisas mais. E eu era tirado como o santão da igreja. Mas eu só fui entender o evangelho anos depois, abrindo a Bíblia na casa do meu avô, lendo Gálatas 2:20. Aquilo falou comigo de um jeito: você não está vivo mais, Cristo agora vive em você. E agora a vida não é sua mais, é Ele que vive em você. Aquilo fundiu minha cabeça. Falei, nossa, o que eu estava fazendo então? Eu estava decorando versículos bíblicos. Eu estava frequentando assiduamente a igreja, mas Cristo não vivia em mim. Não vivia mesmo, porque eu via muita pornografia, eu fazia muitas coisas que eu não devia, e eu não tinha nem noção. Depois daquele versículo, as coisas começaram a ficar claras para mim. Ser um homem de Deus é morrer. Morrer para as minhas vontades, para os meus planos, para os meus desejos. Morrer. E agora eu vou viver o que Ele quiser que eu viva. Já era o meu trono. Saí de lá. Agora, daqui para frente, é do jeito dele, como Ele quiser, quando Ele quiser. Com a garantia de que vai ser muito melhor do que o que eu tinha planejado, mas muito diferente também. Como o irmão disse aqui, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que ser dele é ter fé para confiar nessa vontade. E no começo não parece bom, nem perfeito, nem agradável. Porque no começo significa negação. Significa abrir mão de muitas coisas. Significa achar que Deus, na verdade, estava me sacaneando porque estava me privando de coisas que eu achava que eu tinha direito de. E só depois eu fui entender que não poder ser promíscuo e moral como eu queria ser naquele momento, me livraria de um monte de problemas. E me tornaria um homem de verdade, e não um eterno menino, mimado, que fazia tudo o que dava vontade na hora que dava vontade.
Deus me ensinou um monte de coisa, que não dá para explicar em um culto só. Ele ilumina você. Se você clamar ao Senhor e permitir que Ele seja a sua fortaleza, você vai enxergar as coisas do jeito dEle. E enxergar as coisas do jeito dEle é ótimo, porque a visão dEle é muito acima, muito mais abrangente que a sua. Você já foi no morro lá do Santo Antônio? Você consegue ver muita coisa. Muita coisa que a maioria das pessoas que está aqui embaixo não enxerga. Deus faz você perceber muito além. E aí quando você olha para o problema, do jeito que Deus olha, você fala assim, está aqui uma oportunidade de Deus ser engrandecido na minha vida. E eu preciso entender como. Sua oração muda. Muda do porquê Deus para como Deus. Certo? É diferente. Quando você vê as coisas do jeito de Deus, você não fala assim, coitado de mim nesse problema. Não. Você fala assim, Deus precisa ser glorificado no meio disso, custe o que custar, ainda que custe o meu sofrimento. É diferente ver as coisas do jeito de Deus. É muito diferente. Você deixa de ser o centro, você deixa de ser a vítima, você deixa de ser para Deus ser. Agora o que importa no meio do problema é como Ele vai ser glorificado, o que isso tem a ver com o reino dEle, o que Ele está lapidando em mim para a glória dEle. Não sei se te falaram isso, mas quando você vira um homem ou uma mulher de Deus, as coisas não acabam em você. Você vira uma ponte, você vira um transmissor. Deus te abençoa para que você abençoe os outros. Deus te abençoa para que Ele seja glorificado. A finalidade de abençoar sua vida nunca é você mais. É sempre os outros ou Deus. Você não é o fim da coisa. Nunca mais vai ser assim. Tem uma música do Arraiz que eu acho muito bonita que fala isso. Eu sou um vencedor porque eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Eu acho que a criatividade dele foi maravilhosa. E o Espírito Santo nele foi incrível também. É exatamente isso. Você é um vencedor porque você sempre foi o segundo. No mínimo o segundo em tudo que você viveu. Porque Ele foi o primeiro. A luz da palavra, a luz do Espírito dentro de você faz você enxergar as coisas desse jeito que eu estou falando aqui. É muito diferente mesmo. Você não vai mais ver as coisas da mesma forma. Ver as coisas desse jeito te leva, te guia, te conduz ao Monte Santo, a morada de Deus. E aí nós temos várias músicas que falam disso, né? O melhor lugar é a tua presença, é o centro da tua vontade. O que significa isso? De verdade. Eu costumava imaginar que é como Pedro no Monte da Transfiguração. Jesus está lá batendo um papo com Elias e Moisés. E aí tem aquele clima gostoso de glória, de santidade, de tudo enchendo o lugar. Mas não é sempre daquele jeito. O centro da vontade de Deus, o monte sagrado, às vezes é o monte de Elias, lá em Reis 19. Já leu esse trecho? É um monte que me atrai hoje muito mais do que o Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração não aconteceu nada, pelo menos não para Pedro. Fica quieto, ele é poderoso, fica quieto. É isso que aconteceu com Pedro, certo? Agora, com Elias acontece muito mais que isso. Elias vai para o monte, deprimido, depressivo. Eu mereço morrer, eu preciso morrer, porque eu sou o único que adora a Deus. Eu sou o único sozinho aqui que ainda permanece fiel. E aí ele vai ter um encontro com Deus para pedir a morte. E aí o que Deus faz? Deus manifesta o poder dele de várias formas, mas não resolve falar com Elias em nenhuma daquelas manifestações poderosas. Deus conversa com Elias no momento da calmaria, né? Do vento suave. É muito bom isso. E ali Deus puxa a orelha dele, né? Você não é o único, certo? Eu tenho várias pessoas que não dobraram o joelho a nenhum ídolo, milhares de pessoas. E eu ainda tenho muita coisa para você fazer, você não manda aqui, né? Não é do seu jeito, não acabou. Se levanta, ergue, força, você tem outras coisas para fazer, para de lamentar.
Esses encontros com Deus, no Monte Santo, da presença dEle, nos anima, nos faz entender a vontade dEle, e que não é do nosso jeito, e que as coisas não acabam da forma como a gente imagina. Nunca. Deus quer abrir os seus olhos e te ajudar a enxergar tudo como Ele vê. Ele olha para você, se você entregou a vida para Ele, como alguém amado, por quem Ele se sacrificou, alguém com potencial para ser transformado e refletir a glória dEle. Ele tem uma obra para fazer em você. Quando Ele olha para mim, Ele olha para um Tiago glorificado em Cristo Jesus, e que Ele está transformando. Ele olha assim para você também. E Ele não descansa, Ele não para o trabalho até cumprir. O apóstolo Paulo falou isso, certo? Tem uma carreira, existe um trilhar de caminho, e eu preciso cumprir isso. Deus pode iluminar o seu caminho. Não viva a sua vida inteira à toa, achando que viver é isso. Uma vez, no meu mestrado, uma professora, doutora, disse o seguinte para mim: a vida é como a história de Sísifo. Já ouviram essa história do Sísifo? Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi castigado por Zeus a carregar uma pedra montanha acima. Quando ele chegava lá em cima com a montanha, a pedra rolava de volta do outro lado. E ele tinha que de novo descer e trazer a pedra para cima, para ela cair de novo do outro lado. E assim, infinitamente. Aí ela falou assim: a vida é isso. É um carregar a pedra para cima da montanha. Infinito. Aí eu falei: nossa, e o que é bom nisso então? A paisagem. Ela falou ainda sarcástica, né? A paisagem. Eu falei: olha, a minha vida não é isso. A minha vida não é isso. A sua vida em Cristo não é isso. Você não vive para ficar lutando com problemas. Você não vive para ficar carregando pedras. Você não vive para isso. Isso faz parte da nossa escolha pecaminosa de viver, né? Nós, por causa do pecado, nós criamos uma sociedade que nos faz mal e que nos pesa, de fato, né? Mas o Cristo que eu conheço disse assim: venham a mim, vocês que estão sentindo um fardo muito pesado, que estão carregando uma mochila pesada demais, e troca de mochila comigo, porque a minha mochila é muito leve. É isso que ele disse. O Cristo que eu conheço, para quem eu me entreguei, me chama a caminhar leve, a trilhar a dura vida levemente na presença dele. Como assim, né? Significa que ele vai me livrar dos problemas e que com ele vai ser super legal? Não. Significa que se você não tivesse ele, tivesse que enfrentar o problema que você está enfrentando hoje, você estava perdido. Mas como você tem ele, as coisas estão muito mais suportáveis, muito mais leves do que você jamais poderá imaginar, porque você tem ele. Só que pode ficar mais leve ainda, porque às vezes a gente teima em carregar. A gente não quer entregar em oração as coisas. Nós queremos ter o problema. Alguns problemas são de estimação. Eu não sei nem viver sem esse problema. E aí a gente não entrega mesmo. Mas Ele quer isso de você. Ele quer fazer você enxergar que Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem uma direção para você, e que dentro dessa direção muitos problemas vão acontecer. Mas aí você vai começar a perceber que o problema não é um fim em si mesmo. O problema é apenas um jeito de Deus te moldar. Os problemas e as dificuldades que surgem são apenas um jeito de Deus criar em você a dependência que você precisa ter dEle. Você começa a enxergar isso. E aí não tem desespero mais. Não tem aflição mais. O versículo 4 diz assim: então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Será que conseguimos chegar no ponto de adorá-lo no meio das dificuldades? Tem uma música da Cassiane que fala isso, né?
Meu avô ouvia isso bastante. Mas ela tem razão naquela música. É agitada demais para o nosso gosto, né, às vezes, mas é verdadeira. É possível, é desejável louvar a Deus em meio aos problemas. Só que só é possível fazer isso quando você realmente vê as coisas como Deus vê. Porque quando você enxerga as coisas do jeito de Deus, aquilo vira ridículo. Os obstáculos viram bobagem. As pessoas que você se sente ameaçada por elas, você começa a ter pena dessas pessoas. E não nessa arrogância do eu sou o servo do Senhor e o diabo e tal, nada disso. Que Deus vai esmagar aquela pessoa debaixo dos pés dele, não é isso. Você começa a perceber o como aquela pessoa vive de forma tão miserável no mundo que ela precisa te atormentar para ser alguém. E você não precisa disso. Eu vim conversando com a Michelle e ela me contou uma história de uma blogueira, recentemente aí. O cara ofendeu a blogueira, ela estava falando sobre aborto, sobre abuso sexual na infância e tal, e ele ofendeu ela. Ele falou o termo vulgar para prostituta, né? E aí essa blogueira não é cristã, ela não tem nada de Deus, nada assim, né? Porque o que ela fez, ela no mínimo foi contaminada pela presença cristã na sociedade, né? Como ela respondeu esse cara depois que ele xingou ela de tudo que foi nome? Ela falou assim, ó, eu entendo você. Eu sei por que você reagiu assim. Porque você está machucado. Você está reagindo assim porque você não gosta de falar desse assunto. Porque provavelmente você sofre com isso também. Agora, gente como eu pode te ajudar. Agora, eu entendo você, eu não me sinto ofendida, não. Esse cara se abriu com ela, começou a falar realmente a história de vida dele. Ela começou a falar para ele que ela entendia o ódio dele, ela entendia o abuso sexual que ele sofreu. E aí ela começou a aconselhar esse homem, mostrando para ele que o ódio que ele tinha só destruía a ele mesmo. E que ele precisava se libertar daquilo. Só que ela não conhecia a palavra perdão, né? Mas ela explicou o perdão sem a palavra. Deus faz isso, né? Deus é misericordioso. Deus fala através das pedras, né? Pessoas que nem conhecem Jesus, que não têm o temor dele no coração. Pessoas em quem o Espírito Santo não habita. Mas Deus é tão misericordioso e gracioso que para sanar a vida desgraçada de um homem, usa uma mulher que não tem ele para fazer esse homem conseguir viver, sobreviver ainda. Entendem? Se uma mulher que nem cristã faz isso, qual deve ser a minha atitude, a sua? Quando nós olhamos para as pessoas que fazem o mal, nossa atitude deve ser essa. Essa pessoa que faz o mal, e que até me prejudica com o mal que ela faz, está presa num ciclo maldito de pecado. E ela nem sabe disso. Ela é escrava do diabo, e está indo para o inferno e nem sabe disso. Eu sei. Eu conheço o Senhor Jesus. Eu devo amar os meus inimigos. Eu devo ter uma luz, a luz do Espírito de Deus em mim, tão forte que consiga mostrar um caminho para essa pessoa infeliz, para essa pessoa miserável. Eu sou o sal e a luz para essas pessoas. Olha como Jesus nos ensinou a olhar para os problemas, para os homens maus. É assim que Jesus nos ensina a ver as coisas. Quando você consegue enxergar isso, você glorifica a Deus com certeza. Nossa, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque há esperança. Obrigado porque eu posso passar por isso do teu lado e ainda poder interceder por essa pessoa tão prejudicada. Você começa a perceber que não é você que está na desvantagem. Eu tenho um amigo de faculdade e ele tem passado por problemas na família dele. O irmão dele foi muito mimado porque ele nasceu com doença. Ele quase morreu de asma, bebê ainda. Então os pais trataram aquele menino como se ninguém pudesse tocar nele. E aí ele virou o mimado da história. Por mais que ele seja um irmão do meio, ele virou o mimado. Só que ele cresceu assim, ele nunca apanhou, nunca ouviu um não. O que ele virou? Um marginal. Você quer transformar alguém em marginal? Não diga não nunca, não bata nunca, não faça nada nunca com a criança, né?
Deixa ela fazer tudo o que ela quer. Você transforma a pessoa num marginal. Foi isso que fizeram com esse menino. E agora, adulto, o que ele faz? Trafica, usa droga e tal. E aí, ele é um ciclo muito comum para quem lida com pessoas drogadas, sabe disso. A pessoa que está dependente ali, ela faz todo mundo girar em torno dela e cria uma dependência, uma codependência. Porque aquela pessoa faz todo mundo acreditar que ele precisa de todo mundo, e todo mundo passa a acreditar de verdade que se não ajudar ele morre. E aí a família toda está escrava de uma pessoa. E aí esse meu amigo, que é convertido, que é batizado, que frequenta a igreja há anos, chega para mim e fala assim: Tiago, como assim? Cadê Deus? Olá, por que Deus não fuzila meu irmão? Por que Deus não acaba com esse sofrimento, o sofrimento dos meus pais, com o meu sofrimento, e mata ele de uma vez? Ele falou assim mesmo, com muito ódio do irmão. Aí eu comecei a conversar com ele: escuta, meu filho, você quer que a vida dele piore? A vida dele é horrível. A vida dele já é tão ruim, você ainda quer que Deus piore as coisas. Você deveria ter pena do seu irmão, porque a sua vida é maravilhosa. Você está casado, tem casa própria, porque você tem Cristo desde lá de trás. Sua vida é muito diferente do que poderia ser, morando em Itaquá, na periferia e tal, vivendo com uma galera que não prestava. Olha do que Deus te tirou, olha do que Deus te preservou. E aí hoje você olha para o seu irmão e se sente injustiçado, como se Deus não tratasse da situação e fosse injusto com você. Então olha como nós podemos ser cegos estando com Cristo. Vê que absurdo. Eu falei: você tem que ter pena do seu irmão, misericórdia, graça. Seu irmão está destruído. Você já orou para Deus te usar pela vida dele? Ele falou: não consigo. Então a gente tem que começar a orar pelo perdão. Aí ele ainda falou assim para mim: e se eu não fizer isso? Eu falei: você vai se tornar uma pessoa pior que o seu irmão. Porque é isso que acontece. Você se torna mais cruel e maligno que a outra pessoa. Foi assim que aconteceu com Davi. Quando ele traiu, fez a mulher trair o melhor soldado dele. Vocês lembram da historinha? Natan contou a história. Aquela é uma das melhores cenas da Bíblia, né? Quando Natan vem e conta a historinha para ele: tem um cara rico, as ovelhinhas e tal. E o cara tinha um monte de ovelha e matou a única ovelha do outro cara pobre. Aí qual é o ímpeto de Davi? Manda matar esse cara. Esse cara é você. Você se torna a pessoa maligna. Não deixem isso acontecer com vocês. Não deixem os problemas tomarem tal dimensão na sua vida que eles te afastem de Deus e te tornem uma pessoa maligna. Recorra a Deus rápido. Deixe Deus ser sua fortaleza logo. Por que ficar aflito? Por que está aflito dentro de mim, né, ó minha alma? É a pergunta que eu tenho que fazer. Por que eu ainda estou assim? Por que eu estou prolongando esse martírio interno? Às vezes a gente curte, né? Lá na igreja eles estudam aqueles negócios de temperamento, né? Aí diz que o pessoal melancólico curte essa crise, né? Não curta isso é horrível. Quanto mais tempo você demora para recorrer a Deus, mais espaço o inimigo encontra para destruir você. Não demora para dobrar o seu joelho e falar: Deus, socorro, tem misericórdia da minha situação, me ajuda, resolve a minha causa, porque eu não sou capaz, porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo enfrentar o problema, porque o problema é mais forte que eu, as pessoas são mais fortes que eu. Tem misericórdia de mim, Deus. E mais, me ajuda a enxergar as coisas do teu jeito, é o que o salmista está pedindo. Me ilumina com a tua verdade, me ilumina com a tua verdade. E aí eu vou poder te adorar. Eu vou conseguir confiar totalmente no Senhor. E minha alma não ficará mais aflita. Porque Deus vai me salvar dessa situação. Amém? Amém? Vamos orar então. Vamos clamar ao Senhor para que isso se torne verdade nas nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos agora.
E eu quero que você pense aqui comigo. Se você ainda é uma pessoa que não tem Cristo na sua vida, você precisa de Jesus. Senão você não vai conseguir enxergar as coisas do jeito que elas são. E os seus problemas, seu pecado vão te engolir, vão te destruir. E vão te lançar no inferno mesmo. Você precisa de Jesus. E essa é a hora de fazer isso também. Se você tem Cristo, mas percebe que os problemas, as coisas da vida têm te afligido além da conta, é hora de colocar Deus na situação. É hora de Deus comandar tudo. Vamos clamar juntos agora. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de todos aqueles que ainda não são teus nesse lugar. Pai querido, entra na vida de todos aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Cada um daqueles que hoje estão aqui, que querem ser do Senhor para sempre, que eles possam te pedir isso agora. E eu tenho a certeza que o Senhor está entrando nessas vidas. Entra, Senhor, na vida de todos aqueles que precisam e que reconhecem que precisam do Senhor. Agora, Senhor, todos aqueles que, como eu, já entregaram a vida ao Senhor, mas percebem que as coisas não estão bem. Os pecados podem estar tomando espaço demais. Os problemas podem estar nos ocupando e preocupando demais. As pessoas podem estar nos atormentando à nossa volta e isso estar nos atingindo para muito além do que deveria, Senhor. E eu peço ao Senhor agora que nos ajude a enxergar tudo isso como o Senhor enxerga. Nos perdoa por todas as vezes que nos colocamos na posição de vítimas, por todas as vezes que ficamos lamentando, murmurando e reclamando, Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque o Senhor não é qualquer um, o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por ser tão poderoso, tão grande e tão forte. E porque mesmo sendo tão soberano, tão grande e tão forte, o Senhor me ama e olha para mim. E olha para cada uma das pessoas aqui hoje. Obrigado, Senhor, por ser a nossa fortaleza. Senhor Jesus, abre os nossos olhos, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a entender o seu plano para as nossas vidas, Senhor. O que o Senhor deseja fazer em nós, o que o Senhor deseja transformar nas nossas vidas. Começa, Senhor, a nos mostrar que nós não estamos aqui à toa, Senhor Jesus. Que nós não vivemos apenas para o nosso próprio umbigo ou para as nossas vontades, meu Deus. Nos liberta desse egoísmo, desse egocentrismo, Senhor. E nos ajuda a olhar para frente, a olhar para cima e perceber que o Senhor tem um plano para nós e que Ele está muito além do nosso umbigo, Senhor. Nos ajuda a enxergar as pessoas, nos ajuda a enxergar o próximo. Nos ajuda a perceber o que o Senhor quer fazer através de nós para abençoar as pessoas. E assim, me ajuda a entender a função dos meus problemas na minha vida. Me ajuda a entender a função dos meus inimigos na minha vida. Me ajuda a entender a função das minhas limitações. E me ajuda a depender totalmente do Senhor em meio a tudo isso. Senhor, eu te agradeço. E te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor me livrou da morte. Porque o Senhor me livrou da escravidão do pecado. Porque o Senhor me livrou de muitos problemas e me ensinou através de muitos problemas. Obrigado, Senhor, por me transformar num homem adulto, maduro, num homem melhor, num pai de verdade. Obrigado porque o Senhor me transformou num marido de verdade, num homem do Senhor de verdade. E obrigado por cada problema que o Senhor me deu para me fazer chegar aqui. E obrigado por todos os problemas que o Senhor ainda vai me dar para me fazer ser muito melhor do que o que eu sou hoje, para fazer glorificar o Teu nome muito melhor do que eu glorifico hoje, para poder
a ajudar muito mais pessoas do que eu tenho ajudado hoje. Louvado seja o seu nome por esse plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós, por essa vontade tão boa, tão perfeita e tão agradável. Confiamos no Senhor e nos entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu peço para que todos fiquem de pé, porque nós vamos cantar mais uma canção para dar continuidade ao nosso culto, já no seu término. Mas eu queria que você não se preocupasse muito, e eu sei que tem gente ainda orando, continue orando mesmo, pode continuar com seus olhos fechados, não se preocupe em cantar, mas apenas em colocar em prática já nesse momento essa fé que nós ouvimos, que devemos ter. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu não sei explicar o grande Deus amor. Tu mereces mais sim. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Dá-te mais uma canção, não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Pega sua voz e cante. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência. Cante só, igreja. Quero adorar-te com perdão. Que essa seja uma verdade no nosso coração, Senhor. Que essa seja uma verdade no nosso coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor.
Senhor Deus eterno Pai, queremos te adorar apenas pela tua essência, assim como cantamos, Pai. Queremos te engrandecer apenas pelo que tu és em nossas vidas, Pai. Não pelo que o Senhor pode nos dar, mas apenas pelo que tu és em nossas vidas. E que essa realmente seja a nossa verdade. Porque se for verdade em nós, não precisamos provar nada às pessoas. As pessoas vão sentir essa verdade transbordar de nós. Que seja o nosso coração, seja a nossa essência, em nome de Jesus. Amém.